Hoje eu vou falar quais são os equipamentos que compõem uma subestação de energia e qual é a função de cada um dentro dessa instalação. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai ver quais são os principais equipamentos de uma subestação, qual é o papel de cada um dentro daquela instalação. A gente já fez alguns vídeos mais específicos falando do equipamento, então hoje eu vou abranger de uma forma mais geral, dando uma visão mais global de uma subestação, como é que aquilo funciona, para que aquele equipamento está ali naquela posição dentro da subestação, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal para dar essa força pra gente e também segue a gente no Instagram. Eu venho trazendo muitas coisas interessantes lá no Instagram também, venho sempre respondendo perguntas dos seguidores, então segue a gente no Instagram que você com certeza vai aprender muito mais, beleza? Então bora pro vídeo. E o primeiro equipamento e também o mais importante de uma subestação, claro, é o transformador, né? O transformador de força, o transformador de distribuição, depende ali em qual subestação a gente está falando, em qual ponto do sistema a gente está falando. O transformador é sempre o equipamento mais importante porque a gente já viu aqui em outros vídeos, o transformador é um equipamento caro, é um equipamento robusto e é um equipamento que é o coração da subestação. Porque uma subestação, basicamente, né? Subestação tem algumas funções específicas, mas basicamente a subestação tem a função de integrar sistemas com diferentes tensões e diferentes características. Então a gente tem um sistema elétrico que é formado pela geração, a transmissão e a distribuição. Todos eles têm geralmente um nível de tensão diferente e o transformador está ali exatamente para fazer essa interface, esse acoplamento entre os sistemas, para equilibrar ali uma tensão de média tensão, por exemplo, na geração, para compatibilizar aquilo com a tensão de transmissão de, por exemplo, 500 kV e aí 69 na distribuição, 13.8 ali já perto do consumidor, 380 ou 220 nas nossas residências. Então o transformador é o principal equipamento, é também o equipamento mais caro, é o equipamento que você precisa ter mais atenção dentro da subestação, é o transformador de força. Ainda falando de transformadores, mas dessa vez com aplicação diferente, a gente tem os transformadores de instrumentos, né? Então a gente pode falar aqui do TC e do TP, transformador de corrente e o transformador de potencial. Esses equipamentos têm a função de acoplar aquele sistema da alta tensão com os equipamentos de medição e proteção, né? Então a gente está falando aqui de relés de proteção e medidores que ficam ali na casa de comando. Então a gente tem um pátio da subestação, onde a gente tem uma tensão que pode ser 230, pode ser 500 kV, pode ser 69, depende ali da subestação. E a gente tem uma casa de comando, onde a gente tem vários relés que são atendidos em baixa tensão, né? Às vezes contínua, às vezes tensão alternada, mas da ordem de 220 volts, 125 VCC, sempre nessa tensão que é uma baixa tensão. Então, para que a gente consiga integrar esses sistemas, a gente precisa de transformadores de corrente que são ligados em série, né? Então, esses transformadores vão pegar aquela corrente do sistema e aí vai transformar para um nível mais baixo, geralmente da ordem de 5 amperes, e aí vai jogar para o relé de proteção, porque se tiver alguma falha no sistema, um curto-circuito, essa corrente vai acabar passando pelo relé, o relé vai fazer o disjuntor, né? Vai dar o trip e fazer o disjuntor abrir. O transformador de potencial também tem essa função, né? Ele vai acoplar ali no sistema de alta tensão, ligado em paralelo, né? Ou seja, entre fase e terra ou entre fases, e ele vai pegar aquela tensão do sistema, que é uma alta tensão, e jogar para o relé de proteção e também para o medidor. Então os transformadores de instrumentos têm essa função, né, fazer esse acoplamento ali entre os equipamentos da casa de comando, né, relés, medidores e também o pátio da subestação, que é uma alta tensão. Passando para a parte de equipamentos de manobra, a gente pode falar do disjuntor. O disjuntor é o principal equipamento de manobra de uma subestação, né? Aquele disjuntor de alta tensão. Eu já fiz um vídeo sobre disjuntores de alta tensão, vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada, muito interessante que você conheça os disjuntores de alta tensão. Esses equipamentos, né, de alta tensão, os disjuntores, eles têm uma diferença bastante interessante ali, bastante simples dos disjuntores de baixa tensão. Porque o disjuntor de baixa tensão que a gente usa na nossa residência é um disjuntor que já tem todo o mecanismo ali acoplado internamente, né, um mecanismo de acionamento eletromagnético e também de acionamento térmico. Já o disjuntor de alta tensão é um equipamento que a gente costuma dizer, né, é um equipamento burro, é um equipamento que ele é submisso
ao relé de proteção ou também à operação, né, por parte da pessoa, né, do sistema supervisório. Ali depende de como a gente acionar esse disjuntor. Mas o disjuntor por si só, de alta tensão, ele não tem um acionamento próprio, né? Ele precisa que ser acionado pelo relé, ser acionado ali também pelo supervisório ou pelo próprio operador ali no corpo do disjuntor para fazer a abertura e fechamento. Então o disjuntor é um equipamento muito importante na subestação porque ele é que tem uma câmara de extinção responsável por interromper correntes de curto-circuito, pela corrente nominal também do sistema, ele interrompe esse tipo de corrente e também tem a função de estabelecer a corrente, né, para um circuito que está desligado e a gente precisa desligar, a gente só liga ele através do disjuntor, né, nunca através da chave seccionadora. A gente também já viu aqui em outros vídeos. Então o disjuntor de alta tensão é um equipamento que depende ali de funcionar sempre com algum item, né, algum relé ou algum acionamento externo, né, que precisa ser feito para que esse disjuntor entre em operação. E o outro equipamento de manobra que a gente tem na subestação é a chave seccionadora ou o seccionador. Então esse equipamento ele tem esse papel importante de isolar um circuito, isolar um equipamento, né, fazer a isolação para alguma coisa ali dentro da subestação. Normalmente a gente tem isso associado a um disjuntor, né? Eu já falei aqui também em outros vídeos que sempre que a gente entrar numa subestação de alta tensão e a gente vê ali o disjuntor, a gente pode olhar de um lado e do outro e a gente vai ver também chaves seccionadoras, porque o disjuntor é um equipamento de manobra, é um equipamento que às vezes precisa de manutenção, então a gente precisa isolar esse disjuntor, né? Então a gente desliga o circuito e abre a chave de um lado e abre a chave do outro para que a gente tenha aquele disjuntor isolado e possa trabalhar. Isso também se aplica a isolar, por exemplo, um banco de capacitor, isolar uma linha de transmissão. A gente tem um bay de entrada de linha e a gente vai abrir aquele circuito, a gente também abre a seccionadora na entrada. Então a seccionadora ela tem esse papel, né, importante de seccionar esse circuito, não de abrir, né, mas de manter essa distância de isolação entre um polo energizado e outro. Um outro equipamento muito importante, desta vez um equipamento de proteção, são os para-raios, né? Os para-raios são equipamentos de proteção contra sobretensões. Então sempre que a gente tem sobretensões no sistema, a gente precisa colocar para-raios na instalação, né? E na subestação não é diferente, para que aquela sobretensão advinda ali de, por exemplo, uma descarga atmosférica ou de manobra no sistema, que aquela sobretensão não possa afetar os equipamentos. Não? Então o para-raios ele está ali normalmente localizado na entrada da subestação e próximo a transformadores, para que ele possa proteger tanto o transformador, né, que é o equipamento mais caro, o equipamento mais importante da subestação, para que ele possa proteger esse equipamento e também proteger o resto da instalação de sobretensões que possam vir, por exemplo, da linha de transmissão. A linha de transmissão é um elemento muito comprido aí dentro do sistema elétrico, então é muito suscetível a receber descargas atmosféricas. E quando uma descarga atmosférica cai na linha de transmissão, a gente tem uma propagação de sobretensões ali para os dois lados. E essa sobretensão pode entrar na subestação e prejudicar os equipamentos. Então é por isso que a gente tem que colocar o para-raios ali na entrada da subestação, sempre para-raios a óxido de zinco. A gente já viu por que utilizar para-raios a óxido de zinco. Então sempre colocar ali para-raios a óxido de zinco na entrada da subestação e também próximo a transformadores. Mais um equipamento que a gente não pode deixar de falar é o banco de capacitor. O banco de capacitor pode ser um banco de média tensão, um banco de alta tensão. Ele está ali localizado na subestação e ele tem algumas funções, né, que ali depende de onde ele está localizado no sistema, depende do estudo que foi realizado para aquele banco. Ele tem algumas funções que pode cumprir, como por exemplo a regulação de tensão. É muito comum no sistema elétrico, né, em subestações de distribuição, ali que você está perto da carga, né, subestações que geralmente são muito carregadas, você tem um afundamento de tensão. Então muitas vezes você coloca um banco de capacitor para que você possa elevar a tensão naquele barramento e fazer com que a tensão chegue na nossa residência, atendendo aos padrões exigidos aí pela ANEEL. Outra função do banco de capacitor é a correção do fator de potência, né? Dependendo da instalação, onde você tenha principalmente muitos motores, muitas cargas indutivas, muitas vezes o fator de potência vai lá para baixo. Então, para que a gente possa elevar o fator de potência e manter ele ali a um nível de 0,92 e acima, né, que é um nível desejado e na verdade exigido também pela ANEEL, então muitas vezes a gente coloca o banco de capacitor para fazer essa função, né, de correção de fator de potência. E a última função que a gente pode destacar aqui do banco de capacitor é a sua utilização como filtro. Muitas vezes no sistema elétrico, né, determinado ponto da instalação, determinadas fábricas, por exemplo, onde você tem muitas cargas ali que geram harmônicos, essa quantidade de harmônicos é muito alta. Então pode ser necessária a utilização de bancos de capacitores como filtros para que o banco de capacitor possa filtrar essas harmônicas e aí não prejudicar a instalação.
Para fechar aqui a parte de equipamentos de pátio, a gente pode falar também do resistor de aterramento, né? O resistor de aterramento é um equipamento estático, é um equipamento basicamente formado por resistores, e a gente utiliza esse tipo de equipamento onde o nível de curto-circuito monofásico supera o nível de curto-circuito trifásico, né? Depende do sistema, né? Claro, depende da relação entre a sequência positiva e a sequência negativa, né, de impedâncias do sistema, mas a gente pode ter, né, em pontos do sistema onde o curto monofásico acaba superando o curto trifásico. Então, como o curto monofásico ele vem ali da fase para a terra, né, passa pelo condutor neutro também, é muito comum a gente colocar resistor de aterramento entre o neutro do transformador e a terra, para que a gente possa diminuir esse nível de curto-circuito, né? Então você está inserindo uma impedância ali entre o neutro e a terra, e isso acaba entrando no percurso ali da corrente de curto-circuito monofásico. E você colocando uma impedância, né, quando a impedância aumenta, a corrente diminui. Então o resistor de aterramento muitas vezes é utilizado em indústrias, né, principalmente em instalações de consumidores, na instalação onde o nível de curto-circuito monofásico é muito alto, a gente usa resistores de aterramento para que a gente consiga reduzir o nível de curto-circuito e também reduzir ali por consequência a suportabilidade dos equipamentos, né, o que vai acabar barateando o custo da instalação. E para finalizar esse vídeo, a gente vai falar dos relés de proteção. Esses relés não são equipamentos de pátio, tá? Eles ficam ali na casa de comando, né, nos painéis de proteção. Esses relés recebem os sinais que vêm do TP e do TC, né, ou seja, sinais de tensão e de corrente. Eles comparam com valores de referência do sistema para que eles possam tomar alguma atitude, né? Por exemplo, quando tem uma corrente de curto-circuito no sistema que tem um valor muito elevado, um valor que tem uma alta discrepância daquele valor que normalmente passa ali pelo sistema, né, que é o valor de ajuste do relé. A gente coloca um valor de ajuste do relé porque se aquela corrente supera o valor pré-determinado ali no relé, o relé entende que aquela corrente pode ser prejudicial ao sistema e aí faz a abertura do disjuntor, né? Ele manda o trip para o disjuntor e o disjuntor vai abrir interrompendo essa corrente de curto-circuito. Essa função é a principal função do relé, tá? Mas o relé hoje em dia é um relé que é como se fosse um computador mesmo. O relé ele tem muitas funções que o relé pode vir, né? Dependendo da configuração, dependendo do modelo do relé, você pode comprar esse relé com muitas funções importantes para que você possa monitorar a instalação, para que você possa ter uma visão, que possa gerar relatórios, gerar uma base de dados que pode ser muito interessante para você manter a subestação e conseguir operar isso com a maior segurança possível. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou sobre os principais equipamentos de uma subestação, para que cada equipamento está localizado ali naquela subestação. Eu estou trazendo esse tipo de conteúdo para que a gente possa, aos poucos, ir popularizando esse tipo de assunto, para que a gente possa enxergar uma subestação de forma cada vez mais simples, né? Isso deixe de ser ali um bicho de 7 cabeças, como muita gente ainda vê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve aí no canal se você quer ver mais conteúdos como esse, e também segue a gente no Instagram, tá? A gente tem trazido coisas muito interessantes lá no Instagram. Estou sempre respondendo perguntas dos inscritos lá no Instagram, então segue a gente no Instagram também, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.